Hoje, em Menorá na TV, nós vamos discutir as chuvas de Petrópolis e a desgraça que se abateu sobre a cidade imperial. Eu tenho casa lá, minha família tem casa lá, há 32 anos eu conheço bem a cidade. Uma das coisas que pouco se fala é que você só pode construir em inclinações até 20 ou 25 graus. Nas montanhas em Petrópolis se constrói a 45 e até 60 graus. Qualquer um que passa pelas estradas lá e observa, não são favelas, são bairros de classe média trabalhadora brasileira. É bom que se diga isso, não são favelados, é a classe média trabalhadora que não tem outra possibilidade, com seus salários baixos, de adquirir outro tipo de imóvel e vai para a ilegalidade sancionada por prefeito após prefeito após prefeito. E é isso que os nossos debatedores vão discutir hoje aqui. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Muito boa noite, queridos e queridas internautas. Muitas desculpas pela falta de luz que nos fez atrasar o nosso confronto, debate de hoje em alguns momentos, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar a nossa conversa, porque ela é atual, ela tem a ver com o momento que nós estamos vivendo e, principalmente, ela tem ligação direta com o que está acontecendo em Petrópolis. A pergunta que eu vou começar fazendo aos meus queridos companheiros: mortes às dezenas, quando temos diante de nós, em cidades como Itaipava, Petrópolis, Vale da Boa Esperança, Vale do Cuiabá, o que aconteceu em algumas épocas anteriores e agora, centro de Petrópolis, o que é chamado de cabeça d'água, que é um fenômeno da natureza impossível de ser paralisado, impossível de ser bloqueado. É uma tsunami que vem de rios. Os rios em Petrópolis, que nascem no alto, receberam uma quantidade enorme de chuva e transbordaram, se transformando em cachoeiras que correram pela cidade inteira e que varreram o centro de Petrópolis. Para piorar a situação, aconteceu exatamente na hora em que crianças e adolescentes saíam da escola. O que aconteceu foi que aqueles que vivem de forma ribeirinha, ou seja, às margens dos rios, aqueles que vivem nas encostas, as crianças, os adolescentes, os pais, as mães, os avós que foram buscá-los na escola. Dezenas e dezenas e dezenas de pessoas desaparecidas. Perderam suas casas, perderam tudo que tinham, sob a torrencial cachoeira em que se transformou a cidade de Petrópolis. Meu querido Roberto Vitaliano, a culpa é de São Pedro, a culpa é do prefeito, a culpa é daqueles que, ludibriando a lei e sem fiscalização, vivem nas encostas e nas margens dos rios, ou ninguém tem culpa quando acontece um fenômeno atmosférico? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Existem coisas que podem ser resolvidas em relação a isso por conta da administração pública e existem outras que não podem ser resolvidas. Eu já vi pelo noticiário coisa parecida acontecendo na Europa, em países desenvolvidos, em cidades com todo o esquema protetivo em relação a isso, adequado. Agora, existem prevenções que podem ser feitas. Eu não sou técnico disso, mas me parece que o tipo de prevenção que pode ser feita em relação a isso é no que diz respeito ao acúmulo de nuvens, né, em determinada região, que indica, com certeza, que, se não científica, quase científica, de que vai ocorrer realmente um acúmulo, né, de queda de água, de modo a ocasionar isso. Eu acho que é o que aconteceu em Petrópolis.
Porque Petrópolis, por conta da sua configuração geográfica, as montanhas que tem lá, enfim, o fato de terem também muitos rios e tal, já é uma cidade mais ou menos propensa a esse tipo de evento, né? Então, existe essa possibilidade, eu acho, de prevenção, que eu acho que é possível ser feita pelo poder público. Agora, a verdade é a seguinte, as construções lá, elas são em encostas, principalmente, né? Elas são... E o que a gente vê pela fotografia, o problema não é nem só de rio, não. Parece que a água veio de cima. Você vê a encosta, a vegetação descendo e deixando a pedra lisa. Eu acredito até que as pessoas construíram em cima da terra, mas com um nível pequeno, uma metragem pequena de terra, e logo a seguir vinha a rocha. Esse é o caso, por exemplo, que eu imagino que aconteceu, pelo menos o que eu vi na filmagem. As pessoas constroem nesses lugares, né, porque realmente é uma situação econômica. As pessoas escutam a admoestação, no sentido de que não deve fazer isso, mas é uma questão de sobrevivência. Então, nós tínhamos que ter realmente um plano, né? O problema do Brasil é o problema da corrupção, Ronaldo. Os bilhões que foram lá para fora e que não voltaram, e parece que não vão voltar nunca, poderiam ter servido para melhorar, pelo menos, essa situação da moradia do brasileiro. Quer dizer, construir casas, né? Casas dignas, não precisavam ser casas luxuosas, mas casas dignas e seguras, para acolher essa população, começar a criar um critério de precedência, né? Quem precisa mais, sob o ponto de vista do risco, né? E começar a tirar essas pessoas desses lugares, construindo uma casa e uma ação enérgica para que elas saíssem dos lugares. Agora, você não tem como chegar lá e obrigar a pessoa a sair de lá sem oferecer uma condição para ela morar. Eu acho que é um conjunto de fatores, é a natureza, a administração, eu acho que tem uma relativa responsabilidade. Eu acho que é muito fácil agora culpar os prefeitos, os governadores e tal, mas a responsabilidade deles é relativa. E a situação de pobreza do povo, as pessoas vão morar onde podem. Hoje a população de rua é imensa no Brasil inteiro porque não tem nem onde morar. Então, acho que é uma conjugação de fatores. Agora, me parece que o que pode ser feito realmente é uma certa previsão no sentido de se saber a quantidade de água que vai cair numa determinada região. Isso talvez pudesse ter sido feito em relação a Petrópolis e não foi feito. Ô, Lorival Cois Antunes Maciel, você acredita que se prefeitos de cidades que observam essas cataratas que levam vidas, que ceifam as vidas das pessoas, que observam essas circunstâncias que têm rios cujas margens são ocupadas, encostas, como o Roberto Vitarino colocou, em que não há fundações suficientes para poder dar segurança a uma casa construída. Você acredita que se houvesse uma fiscalização rigorosa, uma preocupação efetiva da prefeitura local, ela inibiria esse tipo de construção e evitaria, num determinado momento, essas catástrofes com tantas vítimas? Ronaldo, isso sim, mas é um problema muito antigo que não tem muita solução atualmente. Imagina uma tromba d'água dessas numa favela do Rio de Janeiro. Os terrenos de Mata Atlântica, eles são terrenos que têm terrenos muito úmidos, terrenos muito infiltráveis e com uma camada de terra relativamente rasa sobre a pedra, com uma facilidade de deslizamento muito grande. Então, tirando um pouco o lado da enchente, né, do rio, da tromba d'água do rio, o excesso de chuva nas encostas é terrível, quer dizer, causa deslizamentos mesmo. Um negócio desse aqui no Rio de Janeiro seria uma tragédia também, causaria deslizamento enorme, porque essas casas não têm fundação suficiente ancoradas na rocha para sobreviver ou para superar um tipo de deslizamento desse. Então, é uma coisa antiga, quer dizer, desde quando começou uma ocupação irregular no Rio de Janeiro, nas favelas, e em Petrópolis também,
da mesma maneira, que são populações pobres, populações carentes, que se estabelecem de qualquer jeito, em qualquer lugar, e sofrem com as consequências de um fenômeno natural terrível como é essa questão dessa chuva exagerada e da tromba d'água que gera também. Então, tanto os ribeirinhos quanto as pessoas que estão nas encostas sofrem terrivelmente. E não sei, quer dizer, de que jeito? Não há... mesmo que não houvesse a corrupção, eu acho que não haveria recurso suficiente. Isso teria que ter sido impedido antes. Não poderia ter deixado acontecer as ocupações como elas aconteceram. E é um fato consumado. Como é que você vai fazer? Você vai conseguir tirar todo mundo das favelas, das encostas de Petrópolis, por exemplo? É muito difícil. Agora, se tivesse havido fiscalização, se o plano urbano tivesse sido obedecido, se os políticos não fossem demagogos e tivessem tirado as pessoas e assentado em locais próprios, nada disso teria acontecido. E também concordo que não sei se tecnicamente seria viável haver algum tipo de aviso, mas não sei, quer dizer, do ponto de vista da meteorologia, se seria possível uma coisa dessas, mas seria muito importante que tivesse. Mas como é que você toca um aviso desses, toca uma sirene, as pessoas vão sair de casa, efetivamente, e vão para onde? Né? Então, é um problema muito complicado. Eu acho que é contar com um São Pedro benevolente e que isso não ocorra, ou que ocorra a cada 90 anos com uma tragédia desse tipo que não vejo muito jeito de evitar. Infelizmente, para qualquer lado que você olhe no nosso país, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer recanto de cada um dos espaços nacionais brasileiros, você encontra a quebra da lei a olhos vistos. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que e se é uma palavra perigosa, porque ela, na verdade, ela é colocada num espaço inexistente, é uma interrogação, é uma possibilidade que não aconteceu. Se políticos com mandato tivessem a preocupação de cuidar das pessoas, ao invés de terem a preocupação em se reeleger, você acha que seria menor a tragédia? Ou esse tipo de tragédia eventualmente poderia até deixar de acontecer? Ou ao contrário, só para terminar, ou ao contrário, você imagina que isso não tem nada a ver com corrupção, com descaso, com desmando, com preocupação com o próprio umbigo, com tudo isso que a gente conhece? Não, assim, nas montanhas é um problema, né? Porque as nuvens se acumulam ali e, num dado ponto, desaba a água ininterrupta e em volumes assustadores. O que eu acho, assim, do que já foi dito e foi explanado de uma forma perfeita aí pelo Roberto e pelo Lorival, assim, só acrescentaria isso, as sirenes relacionadas diretamente com a meteorologia para alertar para o pessoal sair das encostas, né? Onde se registrasse tecnologicamente os locais de acúmulo dessas nuvens. Marcelo, sabe qual é a chance das pessoas acreditarem, saírem no Brasil? Rosca, zero. Mas pelo menos assim, o poder público estaria anunciando. Fazendo a parte dele. Fazendo a parte dele. A outra questão do dinheiro, né, das verbas, né? Você vê, por exemplo, a infraestrutura agora que está acordando no Brasil, né? Porque, assim, no tempo contemporâneo, porque sob o governo, né, de esquerda do PT, lulopetista, né, assim, desviaram bilhões e mandaram para fora outros bilhões em obras que foram concluídas lá fora, e aqui não, né? Aqui deixou a desejar e todo mundo roubando tudo que tinha.
eu acredito que se houvesse essa consciência, né, do poder público, dos políticos, no sentido de focar no bem-estar público, né, de fazer conjuntos residenciais populares com preços acessíveis àquele pobre, né, que não tem dinheiro para comprar um imóvel melhor e tal, mas pelo menos assim, o que eles gastam nessas casas, nas encostas, nessas áreas perigosas, eles gastariam assim numa ajuda ao governo, talvez, se faltasse verba, nesses conjuntos residenciais que são mais seguros, em locais mais seguros, né? Então está tudo errado. E a gente tem que começar a acertar, né? Tirando essa visão esquerdista dos governos, né? Acabar com essa ideologia de esquerda, essa ilusão completa, quando esses caras chegam no poder, só querem sugar, roubar e incompetência para todo lado. Então, acho que, por exemplo, um Tarcísio Gomes de Freitas, ele teria assim, nesses anos todos que se passaram, seria completamente diferente, né? Ou seja, alguém no porte dele, alguém que tivesse a capacidade dele de focar na infraestrutura, de melhorar as condições para a população em termos gerais. Então é isso, mais ou menos. Meu querido amigo, essas tragédias, elas oferecem à população que não está participando um sentimento de solidariedade que acaba fazendo com que as pessoas se mobilizem para levar mantimentos, agasalhos, remédios, insumos de toda a natureza, para que aquelas pessoas que estejam sofrendo possam ter uma circunstância de pânico diminuída e uma melhoria na qualidade momentânea de vida dentro da tragédia que está acontecendo. Qual é a tua opinião sobre essas campanhas de sustentação de parcelas da população que são atingidas por fenômenos dessa natureza, cujos resultados jamais chegaram às mãos dos necessitados? São desviados pelo meio do caminho por funcionários desleixados, vagabundos, sem vergonhas, que são também ladrões e se apropriam indevidamente do que não é deles. Ronaldo, quando a gente olha uma situação como essa em Petrópolis agora, eu fico me perguntando uma série de coisas, né? Primeiro, a primeira questão que se levanta é a regularidade como essas coisas acontecem. As catástrofes, os acidentes e etc., eles podem acontecer, mas um absurdo é você ter isso repetidamente, ano após ano, e todo mundo achando que isso é uma grande novidade, que isso é uma grande... é um desastre, enfim, é uma coisa que ninguém esperava. Em primeiro lugar, tem que se ver isso. Tóquio é uma cidade que é sujeita a terremotos, os prédios são construídos, as estruturas são construídas de tal forma que Tóquio possa conviver com os terremotos. Numa cidade onde você tem montanhas, onde você tem rios, onde você tem passagem de rio pelo meio da cidade, já era suficientemente possível você, pelo menos, evitar que as pessoas se acidentassem com isso. Com um sistema de conscientização, com avisos em tempo certo da ocorrência de chuvas, de grandes chuvas. Eu recebo no meu celular, e mais alguém recebe, avisos de tempestade, de grandes chuvas. Olha, vai chover, vai ter tempestade, etc. Então, hoje é plenamente possível você trazer a sociedade para esse tipo de discussão. Tá? Uma coisa importante. Segundo, nós temos que parar com a história, definitivamente, de achar que o Estado ele tem que suprir tudo nas tragédias e não precisa fiscalizar aonde as pessoas moram. Sempre a gente vem com essa coisa do cuidadinho, do coitado que não tem onde morar e por isso se pendura nos morros e lá fica, e quando as coisas vêm em cima dele. É a função do Estado brasileiro, através das cidades, organizar esse ambiente urbano. E organizar,
o Estado tem poder de polícia, de coesão para poder evitar que essas coisas aconteçam. Então, quando você tem uma tragédia como essa, ela tem 1000 razões e as pessoas são vítimas por várias razões também, né? Uma delas, sem sombra de dúvida, é a ocupação irregular do solo. Pessoas que constroem em volta nas margens dos rios. Você sabe que tem uma cidade que o rio passa, se vai ter uma grande tromba d'água, as pessoas precisam saber e ter consciência que não podem deixar seus carros nas ruas e tem que se proteger. Então, isso é fundamental que a gente tem. Outra coisa que me chama a atenção são os políticos circenses, aproveitadores do momento. No momento que aconteceu a tragédia em Petrópolis, você abre a internet, cada um mais bonito, cada um mais colorido, cada um mais parecendo que estão assim assustados, estão sensibilizados. Mentira! A fisionomia deles diz que é mentira. Eles estão atrás de votos, estão atrás de explorar a desgraça dos outros. Eu vi, por exemplo, o caso de uma deputada estadual do Rio de Janeiro, Adriana Baltazar, entrando na rodoviária Novo Rio, sendo filmada e dizendo: eu vim aqui ver o trabalho que a aviação está fazendo para levar mantimento para as pessoas. Cara, é uma exploração infernal. E quando as chuvas passam, isso tudo acontece, nada se resolve. Nada, Ronaldo, se resolve. Houve a grande tempestade em Teresópolis e Friburgo, destruíram as tempestades destruíram a cidade. Você for atrás, anos após anos, as promessas não foram cumpridas. O dinheiro não chegou, não se construiu. Eu, outro dia, passei na estrada Teresópolis-Friburgo e vi que as ocupações continuam irregulares. Os caras continuam construindo nas montanhas, nos morros. A gente sabe que aquela porcaria vai cair a qualquer momento, mas o Estado não olha, o governo não vai lá, a prefeitura não vai lá. O governador está reorganizando a estrada que vai de Teresópolis a Friburgo, está sendo toda asfaltada, toda cuidada, ninguém olha para as encostas, ninguém olha. Esses dias, com o negócio das enchentes, o Istvan, vocês conhecem bem, mandou para mim um estudo, eu li ele todo hoje de manhã, um estudo de 2001 da Secretaria de Meio Ambiente e da Fundação de Rios e Lagoas, enchentes no estado do Rio de Janeiro, uma abordagem geral. Ali são 60 e poucas páginas de recomendações feitas pelo governo do estado, pelos órgãos do governo do estado, do que tem que se fazer para evitar as enchentes no estado do Rio de Janeiro. De 2001. De 2001. Foi o próprio governo do estado que fez. Aí você lê esse monte de material muito bem feito, são estudos técnicos desenvolvidos, e nenhuma providência foi tomada. Aí eu vou para a questão que você levantou, da questão dos donativos e tal. O povo brasileiro é solidário, ele corre, ele tenta ajudar o próximo, ele faz isso. Eu não sei se pelo caminho fica, tem um mau caráter que pega um pedaço e tal, isso pouco importa, o que importa é a solidariedade das pessoas. As pessoas se solidarizam, correm atrás. Incidentes e acidentes e catástrofes tem no mundo inteiro. Mas a recuperação é muito rápida. As pessoas se reposicionam. Você vê catástrofes no mundo, daí a um mês e meio, as coisas voltaram ao normal. Aqui no Brasil, não, cara. Esse negócio que houve em Petrópolis vai carregar problema para 10 anos à frente. Você vai ver se não vai. Porque não existe inteligência, não existe organização. A população é culpada, sim. Ela é culpada. Ela é culpada porque ocupa as encostas. Ela é culpada porque ocupa as beiras do rio. Ela é culpada porque ela vota errado. Ela é culpada porque ela vota no demagogo, que vai lá e não faz o serviço dele. Está na hora da gente saber que a população tem responsabilidade. Não é o político. A gente tem que parar com essa história. Dizer o político é vagabundo, o político é corrupto. O político é eleito. Ele é eleito, ele é escolhido. Como é que você pode admitir que um país volte a pensar, pelo menos, em escolher Lula, presidente da República? Se esse cara foi eleito, de quem é a responsabilidade? É do Bolsonaro, como diz o vagabundo do Sérgio Moro? Não é do Bolsonaro, cara. É das pessoas que elegem.
É o sujeito que chega em casa e diz para o filho não roubar e elege um ladrão. Ora, lá em Petrópolis as coisas desabaram, o prefeito que estava lá socorrendo já foi prefeito várias vezes na cidade. O Bom Tempo está há anos e anos naquele troço, cara. Então tem um lado dessa história que aconteceu... Mas olha só, Jackson, eu acho que agora vai resolver tudo, porque o Hugo Leal, deputado federal, ele está sobrevoando Petrópolis. É sempre assim, cara. É sempre assim. Sobrevoam, pegam um helicóptero, fazem não sei o quê. Eu digo a você, sinceramente, cara, eu estou indignado com o que eu vejo nas redes. Eu estou indignado. Todos os políticos aparecem e dizem, olha, eu estou aqui, eu faço um apelo, ó você, aí faz a fotografia, vai lá, aí você sabe que tem um monte de assessor em volta do cara filmando, batendo palma. Aí, eu sei como é que isso funciona, Ronaldo. O cara, o deputado que está ali filmando aquele troço, ele está com um monte de gente dizendo, olha, pô, vai lá e fala sobre Petrópolis, vai lá e fala, está na hora de falar, você tem que dizer. Pô, cara, se a gente não se cansar desse troço, hoje eu estava ouvindo o presidente Jair Bolsonaro falando sobre os 3 ministros do Supremo, ele diz, eu estou de saco cheio, ele disse assim, eu estou cansado do que estão fazendo. E é verdade, cara, se a gente não se cansar disso, a culpa é do povo brasileiro. Bom Tempo é prefeito pela enésima vez em Petrópolis. Ele não pode dizer que desconhece o problema. Ele não pode dizer. Mas ele vai lá e tira foto, fica bonito. E diz, eu estou aqui fazendo a minha parte. Pô, pelo amor de Deus, cara. Quem é que elege uns vagabundos desse e põe no lugar? Aí as pessoas morrem, se acabam, quando você vai ver na próxima eleição, ele é reeleito. Ninguém perguntou a ele o que houve. Entendeu? Os carros, você viu as fotos dos carros cobertos de lama e de água? Aqueles carros não podiam estar ali se aquela cidade sabia que ia chover. Pô, aquilo é beira de rio. Aquilo passa o rio por ali, aquilo ia encher. As águas iam cair em cima. Não tinha um vagabundo ali capaz de avisar, tira esse troço aí que vai chover, vai desabar. Pô, a meteorologia avisou que ia chover. Pô, nunca choveu no Brasil? Nunca choveu em Petrópolis? Entendeu? Só que a gente vai achar bonito falar e reclamar, não sei o quê. Eu digo a você, para terminar, eu estou muito indignado com essa história, estou indignado com a política, eu gosto da política, mas estou indignado, cara, com o que eu vi, a cara de pau dos deputados que estão em campanha, dos senadores que estão em campanha, a cara de pau dessa gente quando aparece fazendo foto. O governador pegou o helicóptero, foi lá, levou a equipe dele. Ele, enquanto ele esclarecia a população, ele estava esclarecendo a população, tinha um monte de papagaio de pirata atrás dele. Um monte. Aí eu perguntei, quem é que está cuidando da cidade? Deve ter, com certeza, um monte de gente trabalhando, cara. Um monte de gente trabalhando. Agora, aqueles caras estavam lá, ó, o deputado Jorge Felipe Neto ali. Estou aqui. Ó, eu vim aqui socorrer a cidade. O outro do lado, todo mundo querendo aparecer atrás do governador, cara. O governador tinha que dar um tapa para trás e mandar todo mundo correr. Isso dá nojo. Me desculpe o desabafo, mas isso dá nojo. Eu desabafo porque eu perdi gente em enchente e várias vezes no estado do Rio de Janeiro. É lamentável e, infelizmente, você está coberto de razão. Eu assino a tua fala embaixo. Concordo 100% com você. Ô, Roberto Vitaliano, como é que vai a tua esperança no Brasil, Roberto Vitaliano? Com tanta coisa boa acontecendo. Ô, Ronaldo, eu continuo realmente com esperança no nosso país. E volto a que eu falei inicialmente. Eu acho que o primeiro ponto a se considerar, né, é a questão da corrupção. Né? Por exemplo, o Japão tem, os prédios têm mola, tem um sistema super avançado para prevenir a questão do terremoto. Em países em que esse avanço não é tão grande, pelo menos nos hotéis, você tem um espaçozinho em cada andar reforçado para se proteger no caso de um terremoto. No caso das enchentes, o que deveria fazer é o seguinte: primeiro, tirar as pessoas que correm maior risco, criar um plano de contingência para, caso acontecesse, além das sirenes, a pessoa se deslocar para um determinado lugar. Agora é preciso ter dinheiro. O Marcelo estava falando, a infraestrutura, o cara comer a dúzia de reais e tal, está fazendo chover. Agora, o dinheiro que foi desviado do Brasil foram bilhões de dólares, né?
Quer dizer, o exemplo tem que começar de cima. Quando o presidente da empresa é correto, o porteiro também é. Quando o presidente da empresa é incorreto, começa pelo porteiro a picaretagem. Então, acho que tinha que começar de cima. Eu acho que o Brasil, evidentemente, que isso não é feito da noite para o dia, mas tem que começar a ser feito alguma coisa. Eu acho que o governo atual, em matéria de correção, de honestidade, é um avanço sesquipedal, um avanço incrível, né? Agora, a gente espera que isso prossiga, né? Por exemplo, durante a pandemia não faltou dinheiro. Eu estou acostumado aqui no Brasil, todas as vezes que surgem situações emergenciais que o Estado precisa colocar dinheiro, a publicação que o dinheiro saiu é imediata. Agora, 2 anos depois, exemplo, Petrópolis. Logo de cara saiu não sei quantos milhões para construir, para fazer, enfim, muro de arrimo aqui, para proteger ali e tal. Quer dizer, até hoje as coisas não foram feitas. Mas no papel o dinheiro saiu. Agora, na pandemia, o dinheiro saiu no papel e saiu materialmente, saiu realmente, né? Parece agora na chuva lá em Minas Gerais e na Bahia, a mesma coisa. A grana saiu imediatamente, não teve papo. O que é isso? Isso é um momento em que o Estado realmente começa a ter dinheiro. O que acontecia anteriormente, todo o dinheirinho que eles vislumbravam que ia entrar para o Estado pela Petrobras, pelo BNDES, enfim, por todas as entradas de grana, os caras já montavam um esquema. Bilhões, milhões, isso era uma doença, pô. Isso é pior que pandemia, cara. Então, eu acho que começa realmente para acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção, e o Jacques tem razão. O povo precisa votar também com mais consciência. O cara também precisa parar de pensar que um churrasquinho ou uma camisa, não sei o que, dada para ele naquele dia, um chinelo, vai valorizar o voto dele vai ter algum significado importante para ele e para a família dele. Não tem. Então, quer dizer, o povo precisa aprender a votar, acabar com a corrupção, ali dentro de limites, né, razoáveis, porque a corrupção existe no mundo inteiro, só que aqui os partidos anteriores, ou o partido anterior institucionalizou ela. Então, acho que começa por aí. Corrupção, e aí educação, tecnologia, criação de empregos, né, cultura, é por aí que vai. Emprego, é isso aí. Eu realmente vejo o Brasil numa descendente de mal a pior, principalmente nas grandes cidades. Eu posso até dizer que Petrópolis é uma grande cidade. Obviamente que Petrópolis não é do tamanho do Rio de Janeiro, não é do tamanho de São Paulo, não é do tamanho do ABC paulista, mas é uma grande cidade que vive milhões de pessoas. E, infelizmente, como disse o Jackson, muito bem colocado, o prefeito de Petrópolis não é a primeira vez que ele é prefeito da cidade. Ele já, em diversas oportunidades, ele se elegeu, ele tomou conta da cidade lá da maneira dele, e o problema que todo e qualquer cidadino tem, que é a falta de dinheiro, a falta de capacidade de poder construir num lugar decente, a falta efetiva de condições de trabalho, leva, juntamente com o descaso dos políticos, a desgraças enormes. E essa é a questão. Lorival, isso tem jeito? Eu acho que tem jeito, agora depende de várias coisas e não é rapidamente. Depende de educação do povo, depende de administradores que não estejam preocupados em se reeleger e não sejam demagogos e que façam que a lei esteja cumprida, que apliquem os planos, como o Jackson falou, que existe plano, não sei se foi o Jackson que falou, que existe plano já há mais tempo e que nunca são cumpridos. Então, é uma série de coisas, é um processo de educação e de gestão competente da coisa pública, de modo que essas coisas possam ser evitadas ou pelo menos minoradas, né? Alguém usou o exemplo do Japão. O Japão realmente fez depois de várias devastações, teve um trabalho, teve recursos e conseguiu um trabalho interessante de prevenção lá das tragédias dos terremotos, e eu acho que isso tem jeito sim, mas não é do dia para a noite, e é com uma sucessão de governantes, de gestores da coisa pública, não só os governantes, mas gestores de coisas públicas competentes e principalmente de educação. As pessoas estarem esclarecidas que não adianta você se colocar numa posição de perigo que você vai se ferrar. Então, a culpa é da população, a culpa é dos governantes, a culpa é dos gestores da coisa pública, a culpa é dos corruptos, e tudo isso tem jeito, mas é difícil, não é fácil.
e vai levar tempo. Nós temos um exemplo típico de como é que se constrói imóvel comercial aqui em Correias. Vocês podem ver que aquele imóvel que é mais antigo, ele tem um muro, né, de mais de 1 metro de altura, já prevendo as enchentes. Dá para ver as marcas lá em cima. E esse daqui, que é novo, foi construído com um muro de quase 2 metros. Ali vocês podem ver umas das comportas novas. A papelaria não tinha comporta, agora vai ter. Olha a altura onde é que vai hoje. Essas aqui são as pontezinhas de Correias. A antiga está aqui à direita e a nova está ali à esquerda. A água passou por cima, né? Então vocês podem ter uma ideia correta da altura da água até pela altura dos carros. A água cobriria completamente os carros. Mas esse rio aqui, em condições normais, está lá embaixo. Essa é a posição normal do rio. Agora você imagina ele passando aqui por cima e a água veio tão forte que pela primeira vez arrebentou toda a proteção da ponte. E esse rio vem lá da Serra dos Órgãos e se encontra ali embaixo com Piabanha. Dá para ver a altura que a água foi pela marca ali na borda. De as enchentes de Petrópolis, a gente tem que entender qual é a posição normal do rio e o quanto ele sobe. É uma quantidade muito grande de água. Olha a altura da ponte em relação ao rio. Essa parte aqui foi toda inundada. Ali é o muro, parede dos fundos, totalmente derrubada pela água. Aqui o estacionamento, isso aqui foi totalmente encoberto. Ali na frente vocês estão vendo o rio Piabanha. A quantidade de material depositado aqui em cima, né? Então dá para ter uma noção exata do quanto o rio Piabanha subiu, né? São vários e vários metros. A gente está vendo aqui a posição absolutamente normal do rio Piabanha no leito dele. Vou chegar ali para frente, que ali a gente tem a medida certinha. Olha só, isso daqui tudo que está aqui foi tirado de dentro do estacionamento, né? Aqui é o melhor ponto para a gente mostrar a diferença de altura do rio Piabanha normal para a enchente que aconteceu. Tem sempre aves aqui. A água passou por cima da ponte de Correias, então dá para a gente ver bem, né? Olha as marcas de água, olha a marca de água aqui na parede. Vocês estão vendo? Eu vou esticar o braço. A água foi ali, ó. Tem as bolhas da água ali, parede inteira. Do outro lado, eu vou fazer uma aproximação e vocês vão ver a marca da água na parede do fundo do bar. Subindo aqui a ponte, a água passou por cima. Vamos ver aqui a parede do bar agora. Olha ali a marca na parede do bar. Estão vendo aquelas pessoas sentadas ali no ponto de ônibus? Ali é o nível da estrada da União Indústria, vocês estão vendo os carros. A água foi 2 metros acima do nível da estrada, acima desse muro que sempre conteve a água. É impressionante. E aqui a gente tem casas, as pessoas constroem assim na beira do rio Piabanha, né? Aqui onde eu estou no estacionamento do mercado, a água veio aqui em cima, não dá nem para ver a minha mão, mas ela veio aqui. É impressionante, isso nunca aconteceu aqui em Correios. Aqui um detalhe do muro, da parede do prédio do mercadinho, totalmente derrubada pela água. Todo o gradil de madeira aqui da ponte foi derrubado pela água.
que passou bem mais alta do que isso aqui. Dos dois lados. Às vezes já caiu madeira por aqui, mas nunca dessa forma. Olha lá a marca da parede no bar de novo. Impressionante. Aqui a gente está do outro lado da ponte, ali é o posto de polícia e podemos ver a destruição aqui. Essa parte que ruiu, ela deve ter mais ou menos uns 80 anos e nunca ruiu antes. Lá tem um muro antigo de pedra ainda, é muito antigo, deve ser da época do Império, essa canalização feita pelos escravos. E aquela parte ali, com asfalto quase chegando à rua, toda veio abaixo. Essa queda aqui, e ali bem na minha frente já está tudo rachado também, vai ter que ser tudo demolido. É uma queda sem precedentes. Vocês podem ver que veio a árvore, ali na frente tem a mesinha de xadrez da pracinha, a marca das vagas lá no asfalto. Isso aqui vai dar muito trabalho para ser refeito. O entulho ainda é acumulado pela ponte de Correias, tem até poste ali. Nessa enchente a gente não pode nem afirmar que é lixo jogado pelos moradores, porque tem muita coisa que veio das lojas, que veio da casa das pessoas e está no leito do rio Piabanha até o rio Paraibuna, lá embaixo, uns 60 quilômetros daqui. Às vezes a gente imagina a ineficácia da prefeitura, mas o departamento de trânsito aqui de Petrópolis, vendo que o ponto de táxi praticamente todo ruiu e que precisava passar, aqui passam as ambulâncias, os veículos que vão para o hospital e para o Instituto Médico Legal. Então aqui foi uma via importante que já estava ali em meia pista. Trouxeram o ponto de táxi para cá numa placa que a gente quase não vê. Temporário em período de calamidade. Isso é inédito no Brasil, hein? Estou aqui na porta da farmácia, de uma das farmácias. Vocês podem ver aqui a altura das comportas originais. Bate aqui no meu peito. Deve ter um pouco mais de 1,5 metro. Isso aqui não funcionou. Até porque a força da água arrancou a comporta da parede e inundou a farmácia. Essas comportas aqui, elas se encontram nesse local há pelo menos 30, 40 anos e sempre serviram. Porque o rio Piabanha está logo aqui na frente. Aquela parte que caiu é logo ali. Essa aqui é a via principal por onde tiveram que passar todos os corpos aqui da tragédia de Petrópolis para o médico legal. E aqui é um lugar que não para de passar ambulância. Mais uma. E isso daqui, para ser recuperado, vamos até lá. Isso aqui vai demorar muito para ser recuperado. Foi muita coisa que caiu mesmo. Tudo isso aqui vai ter que ser demolido e reconstruído. Em cima da ponte, de uma das pontes internas aqui de Correios, para vocês terem uma ideia da calha do rio, que vem lá da Serra dos Órgãos e se encontra com o Piabanha ali embaixo. Olha ali na parede a altura que essa água subiu. É sem precedentes mesmo. Mas aqui a gente também tem um exemplo de resiliência. Apesar de todo mundo ter sido inundado, está todo mundo aberto, né? Tudo fluindo normalmente aqui em Correias. Hoje, no dia 3 de março. Menos o Português das Flores. O Português das Flores perdeu tudo e não conseguiu reabrir. Desse outro lado aqui, nós temos uma parte não muito documentada da enchente. Não estou fazendo propaganda da Coca-Cola. Isso aqui são as geladeiras do supermercado Extra. Porque o Extra foi inundado. E todas essas geladeiras pifaram. Coca-Cola, Que Bom, Del Valle. Tudo isso aqui, Eisenbahn, sorvete Lacta, Monster, sorvete Nobre. Tudo isso aqui, 100% de prejuízo. Estão vendo o que é isso aqui? Isso aqui é o interior das caixas eletrônicas da agência do Banco Itaú.
elas ficam a mais de 1 metro de altura, 1,5 metro de altura do asfalto, e todas foram destruídas pela enchente. O banco está fechado até agora, assim como todos os bancos da avenida principal. Sempre que eu falo de comportas, as pessoas não entendem muito bem o que é. Essas aqui são as comportas originais aqui da clínica dentária. Vocês podem ver aqui como é que funciona. Metal, armação de metal, só que não deu. As comportas novas estão sendo colocadas nessa altura aqui. Você acredita, Jacques, que o povo, palavra essa usada por demagogos de todas as naturezas, que o povo vai mudar o comportamento dele, vivendo na penúria em que vive e vislumbrando no período eleitoral condição verdadeira de ter um ganho a partir de pedir o que ele bem entende para o político? Ronaldo, por que eu tenho essa confiança? 54, 57 milhões de brasileiros foram às urnas em 2018 e fizeram uma escolha. Fizeram uma escolha contrariando todas as situações que seriam normais numa campanha eleitoral. Tempo de Você me permite uma parte? Claro. Como é que se sente um camarada que votou no Wilson Witzel, como eu, por exemplo? Quando ele sai da eleição vitorioso, porque nós todos estávamos cansados de votar na mesmice e demos um voto de confiança a alguém absolutamente desconhecido, e o camarada sai no primeiro dia cuspindo em quem o elegeu, porque se não fosse o Bolsonaro, ele não seria eleito, dizendo que quer ser presidente da República no lugar de um presidente que nem começou a governar e que pode ter a possibilidade de uma reeleição. Quem é que pode confiar num negócio desse? Ronaldo, eu posso dizer a você o seguinte: nós erramos em algumas escolhas e acertamos em outras escolhas. A questão fundamental, e é isso que eu defendo, é a soberania da população de escolher quem ela acha que é melhor. Não, mas isso nós defendemos juntos. A gente sabe, e nós todos estamos sujeitos a acertar e errar. O processo político brasileiro, o processo democrático brasileiro ainda é cheio de falhas. Ele tem uma série de problemas ainda. Nós temos uma democracia muito recente. Se você sabe disso, todos nós sabemos aqui, você pegar a história do Brasil, você vai ver que nós vivemos um período de democracia muito curto e a fase que vivemos mais longo na democracia é essa fase agora. Então, nós todos estamos votando, estamos discutindo. Por que a gente escolhe um desconhecido? É o desespero, porque os conhecidos não servem. É assim que funciona. Mas se nós votamos no Witzel e quebramos a cabeça, não quebramos a cabeça quando voltamos no presidente da República. Então, a gente tem que ter a consciência absoluta que dá para escolher, dá para votar. Eu não posso dizer que o eleitor não sabe o que está fazendo. O eleitor sabe o que está fazendo, ele tem consciência do que está fazendo. Se chegar no final da eleição, o cara escolhido não for o melhor para o seu estado, para o seu país, para a sua cidade, o eleitor escolheu sabendo disso. Eu fiz uma campanha em 2006, onde a candidata que nós trabalhamos, o Vitagliano ajudou muito, disse ao país, ao estado do Rio de Janeiro inteiro, que existia um ladrão concorrendo ao governo do estado. Ninguém tinha dúvida. Qualquer lugar que você ia no Rio de Janeiro, todo mundo sabia que era Cabral. Todo mundo sabia quem era Cabral. E, no entanto, o povo foi lá e escolheu o Cabral no lugar da Frossard. Escolheu 2 vezes o Cabral e 2 vezes o Pezão. Agora, o povo escolheu, o povo colocou e o povo pagou o preço. O que a gente tem que colocar na cabeça da população é que tem consequência. As pessoas acham que a decisão, a escolha não tem consequência. Ela tem consequência, sim. Eu, escrevendo sobre liberdade de expressão, estava dizendo isso. O cara não pode dizer assim, não, o sujeito não pode falar isso. Ele pode falar o que ele quiser.
O que é ruim é ele saber que não tem consequência o que ele fala, o que ele faz. Porque se quando ele falar ou quando fizer tiver consequência, ele vai fazer sabendo disso e vai pagar o preço. O problema... Jackson, você acha que alguém que votou no prefeito de Petrópolis está achando que é responsável pelas mortes de hoje e de ontem? Se não sabe disso, vai pagar o preço de eleger de novo, e vai pagar o preço de eleger de novo, vai pagar o preço até aprender. Ué, é assim que funciona. Infelizmente é assim. E qual foi a época brasileira que você sentiu que o povo já tinha aprendido? Quando nós elegemos Jair Bolsonaro. Nós elegemos, nós aprendemos. Nós olhamos 3 governos, vimos o que ele foi. Quando foi eleito Lula, havia uma expectativa enorme de ter acertado. E quem votou no Lula, eu não votei, poderia ter votado, quem votou no Lula descobriu no dia seguinte que tinha errado. Agora, manteve no erro, pagou o preço, irmão. Pagou com desemprego, pagou com o emprego, pagou com os impostos, pagou com a roubalheira. Entendeu? Ô, Jackson, vai votar de novo no mesmo cara? Não sei. Se votar, Ronaldo, não há o que fazer. Não há o que fazer. Ô, Jackson, por favor. Você acha que alguém que votou no Lula... Jackson, você acha que alguém que votou no Lula vai votar no Bolsonaro? Tem a menor ideia, cara. Quem votou no Lula, votou no Bolsonaro. Quem votou no Lula, votou no Bolsonaro. Por quê? Porque senão o Bolsonaro não tinha tido 50 e tantos milhões de votos. Acho que muita gente se arrependeu. Muita gente se arrependeu de votar no Lula e votou no Bolsonaro. Exatamente. E se amanhã acontecer de novo, é a democracia. É assim. Eu lamento. Eu, às vezes, lamento. Assim, meu Deus do céu, era melhor não escolher esse cara. Era melhor não ser assim. Ué, quem que não sabia o que era o pesão, se não um pau mandado de um ladrão? Quem é que não sabia disso? Mas foi lá e escolheu, irmão. E a gente respeitou. Agora, não pode o cara que perdeu o emprego porque escolheu errado reclamar que está desempregado. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. O empresário que está pagando uma fortuna por conta da corrupção não pode dizer que foi enganado. Ele sabia disso. Ele fez essa aposta. Só que ele achou que era mais malandro que os outros e quebrou a cara. Essa é a democracia que eu defendo. Essa é a democracia. É o direito de escolher, é o direito de errar e o direito de acertar. Eu não sou daqueles, Ronaldo, que acha o seguinte, que não tem jeito porque o povo é assim ou assado. Não, tem jeito porque o povo escolhe. Tem jeito porque o povo escolhe. Uma hora acerta, outra hora é. Agora, nós estamos cobrando da nação brasileira o comportamento de uma nação que tem democracia há 200 anos, 500 anos, quando nós temos democracia aqui muito recentemente. Nós votamos para presidente em 89. Elegemos o Fernando Collor. Erramos? Não sei se erramos. Eu tenho dúvidas se erramos. Mas, houve impeachment. Depois votamos no Lula. É assim que funciona. Quando chegou e todo mundo ficou de saco cheio do Lula, viu que ele estava roubando, que era cacete, votou no Jair Bolsonaro. Pronto, é assim. Eu defendo isso, eu continuo defendendo isso. Aí o papel nosso, seu, meu, Marcelo, Vitagliano, e todos nós, é continuar insistindo e esclarecer a população de como ela está sendo enganada. Por isso que existe esse programa, por isso que a gente fala, por isso. É dizer, cara, estão te enganando, tem um bandido. O que o presidente Jair Bolsonaro falou hoje, está aí, eu assisti na rede, o presidente Bolsonaro falou, é verdade. Ele disse assim, 1 trilhão foi o roubo de um cara que o Supremo soltou para ser candidato. Tá certo? Se a gente quiser encarar isso, ótimo. Quem está empregado hoje, porque o Jair Bolsonaro encarou o problema, quem está vivendo hoje, a empresa que está de pé, porque o Jair Bolsonaro foi lá e deu Pronamp com uma porrada de gente quando não tinha isso, e votar no Lula, sabe que vai ser... Ué, não vem reclamar depois, porque quem vai ganhar com o voto no Lula é a Gleisi Hoffmann, é o vagabundo dos caras que foram ministros dele, é o vagabundo do Palocci, é o vagabundo da Dilma. Pessoa que vai ganhar. São os ditadorzinhos externos também que vão adorar isso.
nego está achando ruim de que, cara, você vê o escândalo que está isso. Agora, hoje eu estava ouvindo, eu estava no meu programa lá, entrou o Garotinho. O programa, ele ligou para o Mário Marques, que conhece ele, dizendo, eu quero participar do programa. Aí mandamos o link. Aí ele entrou no programa e começou a mostrar algumas coisas. Porra, interessantes. Né? Ele começou a mostrar isso assim, cara, ele falando sobre a eleição presidencial, sobre tudo isso. Aí ele estava dizendo, olha, a questão é o seguinte, na hora de escolher, o povo é que vai dar o destino. O povo é que vai dar o destino. Não é isso mesmo. Nós vamos continuar lutando para mostrar que o destino melhor não é esse. O destino melhor não é esse. Tá certo? Roberto, tá certo, Jackson. Você tá com eu assino o que você está falando embaixo. Eu quero o Ronaldo de governador. Se você topar, eu assino aqui. Subscrevo. Roberto, olha só. Essa coisa aí é uma verdade que está acontecendo aí na minha vida. E, enfim, eu agradeço a confiança dos amigos e daqueles que me conhecem. Nós estamos avaliando a possibilidade de enfrentarmos esse desafio. Agora, se por acaso cair no meu colo, é bom que o pessoal que acha que faz o que bem entende ligue as antenas, porque não vai ser mole para eles, não. Eu estou cansado de viver num país em que as pessoas não tenham responsabilidade. E vocês também estão. Todos nós estamos. E é hora mais do que na hora mais do que na hora, é tempo mais do que tempo, dessa coisa toda encontrar um caminho. Não é possível continuar vendo dessa maneira. Eu fico pensando, e é isso que me faz raciocinar em termos de uma possibilidade da ocupação de um espaço e de um trabalho que precisa ser desenvolvido, pensar em realizar esse trabalho, que eu tenho vergonha de entregar para os meus netos esse tipo de país que nós estamos entregando agora. Porque não foi o tipo de país que a gente recebeu quando nós começamos a estudar, quando nós tivemos condição de ingressar numa universidade, e que era muito diferente. Com quantos paus se faz uma canoa, Marcelo? Para consertar essa enormidade de problemas, de erros, de dificuldades, de descaso, de corrupção, de impunidade, de vergonha de nós não termos saneamento básico. Por exemplo, eu moro em Copacabana, a 5 minutos da Avenida Atlântica, onde eu vivo, por exemplo, numa favela da Rocinha, numa favela dos Tabajaras, no Pavãozinho, mais pro Leme, no Chapéu Mangueira, na Babilônia. Porra, não era para ter ninguém morando ali, mas já que tem cabimento um negócio desse, o cara não ter esgoto, porra, no século XXI. Exatamente. O que esses prefeitos estão fazendo aqui, cara? Reformulando a Avenida Rio Branco, porra? Exatamente. É brincadeira esse negócio? Hein, Roberto, ou Marcelo? Não, Ronaldo, assim, eu vejo que o Bolsonaro é um exemplo, porque sempre, assim, agora, no momento do governo dele, sempre há possibilidade, sempre há verba, ele sempre está ajudando, sempre está botando milhões, etc. Ou seja, esse dinheiro que era desviado está focado em benefício à sociedade, entendeu? Assim, podem achar ele grosso, podem achar que ele atravessa a rua para pisar numa casca de banana, mas é o seguinte, o dinheiro sempre surge para ele ajudar, entendeu? Na pandemia, essa ajuda aí, que as pessoas estavam desesperadas, ele estava lá e tinha o dinheiro. Se fosse em governos anteriores, talvez não tivesse, porque a roubalheira era tanta que não sobrava nada. Agora sobra o dinheiro. E mais, a infraestrutura, como está fazendo o Tarcísio, ele está terminando obras que não foram acabadas nunca.
Entende? Então isso já parte o exemplo do presidente, o exemplo do Bolsonaro. Vamos tirar toda essa narrativa imunda da mídia e vamos ver quem ele é como governante. Ele está lutando para o bem público. Ele pega o dinheiro de impostos que o governo arrecada e direciona para bem público, ou seja, essa água lá no Nordeste, pessoas estão emocionadas, porque nunca tinham a perspectiva de ter essa possibilidade, agora tem. Ou seja, ele está acabando obras que governos anteriores, pela roubalheira absurda, superfaturamento, uma coisa nojenta, acabou. Acabou. Então, vamos olhar esse foco. É grosso, fala besteira, dane-se, é um presidente, é um líder que está sendo um exemplo. E as pessoas têm que focar nisso. Entende? E agora está ele e o Lula. Quem é que a gente vai escolher? Eu não gosto do Bolsonaro. Filhinho, se não for o Bolsonaro, é venezuelização. Entendeu? Então é a consciência do momento. E isso é uma coisa que a gente tem que focar. Entende? Porque ele, como governante, ele está fazendo a coisa certa. Ele está ajudando a população do Brasil. Está tentando fazer a coisa certa com honestidade. Ou seja, a gente não tem casos de corrupção. E outra coisa, Bolsonaro presidente, são mais 2 ministros do Supremo. Imagina Lula presidente mais 2. O estado que vai ficar o Brasil, com esses militantes, né? Os caras são militantes, cara. Como é que o Fachin vai falar da Rússia, do negócio de hackear? Eleição não era inviolável, como disse o presidente, não era inviolável. Pô, e agora está falando que a Rússia, o perigo da Rússia. Mas, meu Deus, o Bolsonaro está lá com o chefe de Estado, conversando com o chefe de Estado e o cara aqui do Supremo Tribunal Federal falando dele, ali, da Rússia, do perigo da Rússia. Pô, pelo amor de Deus, tem alguma prova? Não tem, é ilação. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NetRio, em todos os horários que você já conhece, você pode nos assistir. Nos vemos lá.